Meu nome é Evandro Jacques Vieira, com formação em bacharel em Sistema de Informação, licenciatura em Computação e licenciatura em Pedagogia. Atualmente atuo como pedagogo na Rede Estadual do Paraná e, conforme o edital 30 de 2022 para o processo seletivo simplificado, foi elaborado este vídeo para pedagogo, apontando as três dimensões: observação de sala de aula, frequência escolar e aprendizagem. Porquanto, antes de explanar as dimensões propostas, é importante destacar uma prática pedagógica, que é o acompanhamento da hora-atividade do professor, que é uma das funções do pedagogo em acompanhar o trabalho do professor através do acompanhamento da sua hora-atividade. Não sendo no sentido de supervisionar, mas no sentido de assessorar, auxiliar, contribuindo assim para uma melhoria em todo o processo de ensino-aprendizagem. Portanto, compreendendo a importância do acompanhamento na hora-atividade do professor, e é neste momento que o pedagogo deve explicar e orientar qual é o objetivo da estratégia de observação de sala de aula, que é um processo formativo e contínuo, onde há troca de experiências entre os pares, que é um trabalho colaborativo, e salientar que a observação de sala de aula é uma demanda importante para todo o corpo docente e para todo o processo de ensino-aprendizagem, sendo que o objetivo principal é a qualidade da aprendizagem do estudante, considerando as suas dificuldades. Dito tudo isso, na dimensão observação de sala de aula, antecipadamente deve ficar claro ao professor a comunicação na sua atividade da data e horário que será realizada a observação de sala de aula. É importante também a necessidade de combinar antecipadamente com o professor o que será observado. Dentre alguns critérios, será a interação dos estudantes com as atividades propostas, se os estudantes demonstram compreender os conteúdos propostos, a gestão de tempo do professor, as metodologias, as estratégias e recursos utilizados que possibilitarão a aprendizagem ativa dos estudantes. E deixar claro que o tempo de observação será de aproximadamente de uma aula e que durante a observação o pedagogo manterá silêncio e fará anotações na ficha de observação das considerações importantes para realizar o feedback. O professor ficará ciente que será realizado o feedback na hora-atividade do professor acerca da observação de sala de aula. Antes do feedback formativo, é importante que a equipe gestora se reúna para realizar a leitura e analisar os registros feitos na ficha de observação e depois agendar com o professor para que na hora-atividade seja feito o feedback, que será iniciado pelos pontos positivos do professor e apontar os pontos de atenção encontrados, sugerindo adaptações. Indicar e sugerir, a depender da necessidade do professor, o uso de metodologias ativas, como estratégias de ensino-aprendizagem, para superar os desafios, com o objetivo de inserir o estudante no centro do processo de aprendizagem. Para tudo isso, relembro que para o bom aprendizado do estudante, a aula do professor deve fazer sentido para esse estudante. Desse modo, a aula tem que ser motivadora e atraente. E tratando da dimensão frequência escolar, onde através do Power BI, programa presente na escola, é importante que o acompanhamento aconteça diariamente e através de análise dos dados identificar os percentuais de frequência das turmas e de cada estudante. O acompanhamento da frequência dos estudantes pelo LRCO é uma atividade diária para o pedagogo. Também desse modo é possível fazer um mapeamento de frequência dos estudantes. O acompanhamento da hora-atividade do professor também é uma ótima estratégia para identificar a frequência dos estudantes. Além de todos esses recursos em mãos, é necessário que o pedagogo tenha uma organização através de cronogramas, agendas e sempre manter a sua planilha de acompanhamento atualizado, para que consiga mostrar com clareza e saber identificar quais são os estudantes que estão faltando. O apontamento de ações para solucionar as causas da infrequência, quando identificado um fator interno, onde é preciso perceber o ambiente escolar e o anseio da comunidade, é necessário desenvolver boas práticas com aulas mais atrativas e motivadoras ao aluno. Sendo o fator social, deve-se encaminhar a situação aos órgãos competentes para o atendimento necessário às redes de proteção. Uma política pública implantada pela mantenedora é o lanche da escola, onde o estudante faz o lanche 3 vezes por turno, com o programa Mais Merenda, com a intencionalidade em diminuir a evasão escolar. Portanto, é importante manter a busca ativa constante e a comunicação direta com a família,
sempre manter a escuta ativa com os pais e estudantes, identificar os motivos das faltas, solicitar a justificativa das faltas, convocar para reuniões pedagógicas, orientar os pais a acompanhar o desempenho e frequência dos seus filhos pelo aplicativo Escola Paraná. E tudo que foi dito até aqui tem um ponto central, a aprendizagem do estudante. Assim, na dimensão aprendizagem, sabendo que o estudante que produz aprende mais e tendo esse olhar em identificar e analisar através da ferramenta Super BI o desempenho do estudante nas avaliações externas, com os dados percentuais de desempenho dos estudantes, analisar qual turma teve o menor desempenho, é preciso ter um olhar um olhar diferenciado para quais componentes curriculares tiveram menores acertos, saber identificar pelo Super BI quais são os descritores de menores acertos e que servirão de pontos de atenção e que precisarão ser retomados pelos professores. Todavia, é importante orientar o professor, sugerir e mostrar outras estratégias e metodologias existentes que poderão ser utilizados para auxiliar os professores a melhorarem as suas aulas. As atividades diferenciadas favorecem a aprendizagem do estudante, promovendo a própria construção do conhecimento do estudante, e onde as metodologias ativas, como a sala de aula invertida, aprendizagem baseadas em projetos, aprendizagem entre pares e outras metodologias ativas que colocam o estudante no centro da aquisição do conhecimento. São estratégias que deixam a aula do professor mais atrativa e motivadora para o estudante. A fim de superar as dificuldades de aprendizagem, é importante utilizar estratégias, promovendo atividades diversas e trabalhar com elementos que possam ser vinculados ao cotidiano dos estudantes, sendo que o propósito é permitir àqueles com dificuldades de aprendizagem que acompanhem o ritmo da turma a partir das aulas de reforço. E é preciso considerar a experiência do estudante para conectá-lo à escola. Logo, a importância do reforço escolar é primordial para resgatar os estudantes em defasagem escolar. Portanto, a aprendizagem entre pares estimula e ajuda mútua entre os estudantes para a compreensão dos conceitos estudados e também altera a dinâmica tradicional das aulas expositivas, aumentando o engajamento com o componente curricular e certificar-se da eficácia da aprendizagem. Lembrando que o novo ensino médio, o estudante é o protagonista do processo. Portanto, a equipe pedagógica é fundamental para auxiliar os professores nessa mudança da perspectiva educacional. Assim termina a exploração acerca das 3 dimensões: observação de sala de aula, a frequência escolar e a aprendizagem. Lembrando que são os 3 pilares de uma gestão pedagógica e onde as 3 dimensões são indissociáveis. Meu muito obrigado.